minha pós-graduação, como eu já tenho dito, ela é em ortótica e reabilitação visual. O ortótico, né, o ortoptista, né, na verdade, perdão, professora, o ortótico não é a nomenclatura correta. O ortoptista, na verdade, ele tem a função de reabilitar visualmente aquela pessoa que possivelmente perdeu a estereopsia, né? Não só a estereopsia, também a estereopsia, mas como a motilidade ocular, a mobilidade, né? Você altera a noção de espaço, como eu já tinha dito. Então, ele trabalha justamente nisso. É o que a gente pode dizer como fisioterapia ocular. Tá? Ele vai trabalhar tanto com pessoas que são vesgas, popularmente que a gente conhece, que são estrabismos, e aí podem ser as tropias, né? Que são os manifestos, que é você olhar para a pessoa e ela tá com o olho desviado, ou as forias, que são desvios que eles são muitas das vezes escondidos, são imperceptíveis, e também tem latentes, que de vez em quando a pessoa fica vesga dependendo do que ela está fazendo. Sabe quando você está olhando para um navio lá no mar? Aí você fica meio, às vezes a pessoa fica meio vesga e fala, mano, você tá vesgo aí, velho? Só que ele não é vesgo, só que às vezes ele fica, sabe? Por conta disso, dele não ter um foco específico, o olho não sabe onde... A fóvea, né? Que é a retina. A fóvea é o ponto central da retina, onde estão as células fotorreceptoras, cones e bastonetes. Desses cones e bastonetes, a luz entra, né? Porque, na verdade, vocês já devem ter visto o filme Matrix. Não? Pelo amor de Deus. Gente, Matrix, vocês sempre... Quando eu era crianção, eu via Matrix, eu fazia assim... Não, eu sei assim... Quando eu passei... Tem flashes, né? Não, nunca assisti, mas eu sei referências. Se você vê hoje, você vai entender que o Matrix, ele tá querendo dizer que a realidade, ela é uma ilusão. E realmente a realidade é uma ilusão, no sentido de que eu só enxergo porque a luz, ela entra primeiro, né, na minha retina, ela bate na mácula, onde estão as células fotorreceptoras, vai até o córtex visual lá atrás, faz a ligação, volta pelo quiasma, e aí ela na verdade é o espelho, a luz entra e volta como imagem. Então a gente enxerga através de sinais eletroquímicos, que nada mais é nada menos que realmente energia. A luz em si é energia. A luz do sol são milhares e milhares e bilhões de átomos que estão o tempo todo fazendo, agora eu esqueci a palavra certa, né? Explodindo, não sei se é a palavra exata, que aí gera essa luz imensa, mas na verdade é energia, é simplesmente energia. Tudo ao nosso redor é energia, nós somos dessa forma, né? É energia nesse sentido mais puxando para o lado da zen, né? Gratidão, mas como também energia no sentido mais simples da palavra, energia, da light, tipo isso. Bem literal, né? Tipo você botar um dedo na tomada e tomar choque. Porque você toma choque, você tem energia. Se você fosse uma borracha, você não tomava choque. Mas como a gente contém energia, a gente toma choque. Então, é isso. A realidade, na verdade, ela é uma percepção da luz. Né? Aí a gente poderia entrar em filosofia, falar de Aristóteles, mundo das ideias, por que a cadeira é cadeira, enfim, por que a mesa é mesa, né? Que aí vai entrar em umas coisas mais complexas. Mas aí, então, a ortótica é justamente isso, né? A fisioterapia ocular. Então, vai ser mais ou menos isso. A gente vai tratar de fazer reabilitações, etc e tal, como também a gente vai trazer, muitas das vezes... Como é que eu posso dizer? A gente tem estudos que dizem que a luz, se ela for incendida de forma errada na nossa visão, ela pode mexer com o nosso sentimento. Tanto o nosso sentimento como a nossa percepção acerca das coisas. Um exemplo. Foi feito um estudo com a luz azul, se eu não me engano. E a luz azul, quando era emitida durante muito tempo, ela, se eu não me engano, ela alterava o nível de melatonina. E aí a pessoa ficava... Eu posso estar... Perdão mesmo, porque eu não sou especialista nesse sentido da luz, eu sou porque eu sou optometrista, mas não dos filtros de luz. Mas eu li há pouco tempo, foi alguma coisa... Não sei se foi ao contrário, se a falta de luz azul na visão, que ela é emitida pelo sol também, de certa forma, ela tirava um pouco dessa melatonina que a gente precisa. Podemos dizer que a gente precisa de uma porcentagem diária.
e isso aumentava no índice de depressão, porque como você mexe com a melatonina, que mexe também com a questão do sono, e você mexe com a autoestima da pessoa também. Então você vê que, na verdade, o mundo é o seguinte: se você jogar todas as ciências dentro de uma caixa, cara, tudo, até a matemática, né, ela junto com questões que não tem nada a ver com cálculos, você, em algum aspecto, você vai conseguir fazer uma junção disso. Então, a gente tem um exemplo, prismas gêmeos, né, que são, aí já é a parte da optometria comportamental, mas que dentro da ortótica a gente pode fazer também. Que eu ainda não, eu sei pouco disso. Pensa num cara que não sabe quase nada, sabe, em relação a isso, porque faz parte um pouco da minha área, mas eu ainda não cheguei nisso ainda. Estou estudando para chegar nesse ponto do falar mais sobre. O prisma gêmeos é o seguinte: você pega uma pessoa que possivelmente sofreu um acidente, pode ser um AVC, algo do tipo, e ela parou de andar, ou você bota ela em pé e pede ela para andar 2, 3 metros e ela não consegue, ela cai. Se você bota ela para andar em linha reta, ela começa a dar volta em vez de andar em linha reta. Ela olha e fala: eu sei que eu tenho que andar reto, mas o corpo não responde de acordo com a mente, podemos dizer assim, né? Então, você faz com que a gente faz aplicações de prismas gêmeos, né, que eles trabalham na mesma direção. Um exemplo, nesse sentido, eu poderia dizer, vou dar um exemplo, né, que eu não posso afirmar que seja dessa forma, que a gente vai trabalhar com prismas gêmeos base temporal, ápice nasal, ou seja, indicando para dentro, como se fosse a seta, podemos dizer que é a parte mais grossa do prisma, que o prisma é tipo um triângulo. Sim. A parte mais grossa para fora, indicando para dentro, como se estivesse estimulando a pessoa a olhar mais para dentro. É como se essa pessoa tivesse perdido a visão binocular convergência, que é olhar igual eu estou te olhando aqui. Imagina que eu tivesse meus olhos assim para fora, né? E aí você meio que faz esse trabalho para a pessoa ter novamente isso. E a pessoa que não conseguia andar com a aplicação dos prismas gêmeos, ela sai andando na rua, corre tudo. Com uma lente. A pessoa que teve um AVC e parou de andar e nem sabe. Tem muitas pessoas que não sabem do prisma gêmeo. E aí, simplesmente, elas pararam de andar e tal, e às vezes não chega ao conhecimento delas que existe esse tipo de tratamento. No Brasil, não posso afirmar se isso é frequente, mas isso com certeza acontece muitas das vezes por profissionais que não têm esse conhecimento. E aí a pessoa fica sem andar, cara. Anos, às vezes morre sem andar. Ou anda acompanhado sempre com alguém na rua, sendo que você faria um diagnóstico, faria uma aplicação de prismas gêmeos e essa pessoa voltasse a andar. Um outro exemplo é prismas gêmeos também, um exemplo base inferior, né? No caso com ápice para superior, pessoa que é muito introvertida. Você pega uma pessoa que é introvertida, bota um prisma gêmeo de repente de 2 prismas, né? Poder prismático de dioptria de 2 prismas, 4 prismas, e esse prisma vai jogar a visão da pessoa para cima. Não que a pessoa vai ficar com o olho assim, mas vai fazer com que a pessoa levante a cabeça. E automaticamente, nesse levantar da cabeça, essa pessoa, com o estímulo da luz, batendo no lugar certo, toda essa questão, ela passa a não ser mais introvertida, ela passa a ser uma pessoa normal, ela para de ter vergonha. Cara, são questões que nós somos ocidentais, a nossa sociedade, ela existe, né, não mais do que 500 anos, então a gente tem muita coisa para aprender, em tudo, né, em questões científicas, em questões antropológicas, sociais, enfim, aí vai. Então a gente tem muita coisa pela frente para aprender ainda. E assim, tudo isso que a gente está falando aqui, eu pretendo abordar no meu Instagram do consultório, que eu montei o Instagram, tá lá, mas eu não mexo, porque não tá pronto o consultório. Mas depois que eu tiver o consultório, quando tiver pronto, eu quero que vocês vão lá conhecer. Vai ser muito legal ter vocês. Vai ser muito interessante. Opa, de novo. E é mais ou menos isso. Acho que consegui falar sobre ortótica. Se tiver mais alguma dúvida, fala que eu tenho também. Go, go, go.